Bom, então, o negócio jurídico que nós iniciamos na aula passada, nós falamos das dimensões do negócio jurídico. São 3 dimensões do negócio jurídico, né? O negócio jurídico tem no plano da existência, no plano da validade e no plano da eficácia. O plano da existência do negócio jurídico, ele não está dentro do Código Civil explicitamente. Ele está implícito dentro dos requisitos de validade, dentro do plano de validade, da dimensão da validade do negócio jurídico. Então, nos 3 planos do negócio jurídico, que é a existência, a validade e a eficácia, a gente vai encontrar no Código Civil apenas o plano da validade e o plano da eficácia. Mas o plano da existência é como se fosse um subproduto, um substrato do plano da validade. Porque o Pontes de Miranda, que foi quem criou essa escala de dimensões do negócio jurídico, Pontes de Miranda fez a seguinte ponderação. O negócio jurídico, ele não tem como eu avaliar se ele é válido se ele nem existiu. Então, como assim? Bom, se os requisitos do negócio jurídico são agente, vontade, objeto e forma, se o negócio jurídico não tem um agente, as partes, eu não vou dizer que o negócio jurídico está inválido, eu vou dizer que o negócio jurídico é inexistente. Então, quando uma pessoa quer fazer um negócio jurídico com um cavalo, com um cachorro, esse negócio jurídico ele não é inválido, gente. Porque lá no artigo 104, que estão os requisitos da validade do negócio jurídico, vai dizer assim, agente capaz. Mas quem é o agente? Então, isso que Pontes de Miranda falou. Antes de eu falar o agente capaz, antes de eu falar o substantivo com o adjetivo, eu tenho que pensar quem é o substantivo, quem é o agente. O agente, então, é o ser humano. É uma pessoa que é apta a exercer atos na vida civil. Então, se esse agente não pode compor as partes, então o negócio jurídico ele não é inválido, o negócio jurídico é inexistente. Estou falando isso para explicar o primeiro plano, a primeira dimensão do negócio jurídico, que é o plano da existência. Então, o plano da existência... Quer perguntar alguma coisa, Amanda? Não, é porque não estava aparecendo o seu vídeo, mas agora deu certo. Agora deu certo? Uhum. Eu também estava assim, mas está de boa agora. Tá me vendo, Jailson? Sim. E ouvindo também? Isso, tranquilo. Okay. Bom, então, vamos continuar aqui. Então, o plano da existência é o agente, a vontade, o objeto e a forma. Então, se por um desses motivos, se por um desses requisitos não estiver atendido, o negócio jurídico vai ser inexistente. E aí, dentro da... Então, depois do plano da existência, a gente vai ver o plano da validade. Aí, o plano da validade está lá no artigo 104 do Código Civil. E eu gostaria que vocês acompanhassem o Código Civil, está na minha outra tela aqui, no artigo 104, que vai falar dos requisitos do negócio jurídico válido. Diz assim o código, ó, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Então, nós vimos na aula passada todos esses requisitos de validade. Só recapitulando, o agente capaz, então, eu estou falando daquela capacidade que a gente estudou no semestre passado, e aí esse agente capaz tem que ser a capacidade plena. O que é a capacidade plena? É a pessoa
ter capacidade de direito e de fato, e segundo o Código Civil, você adquire aos 18 anos. Então, o agente capaz é aquele que tem a capacidade plena. Aquele agente que é incapaz, ou absolutamente, ou relativamente incapaz, então ele não pode fazer algum ato do negócio jurídico, pode, desde que esteja devidamente suprida a sua capacidade. Como que supre a capacidade do agente? O relativamente incapaz é através da assistência, o absolutamente incapaz é através da representação. Então, o agente capaz é esse que tem que ser suprida a capacidade dele, caso ele não seja apto civilmente para os atos da vida civil. E a capacidade do agente, ou a falta de suprimento para os incapazes que fazem o negócio jurídico, pode gerar efeitos na ordem civil para o negócio jurídico. O negócio jurídico feito pelo absolutamente incapaz, esse negócio jurídico vai ser nulo, né? Ou seja, ele não vai ter efeito, ele não vai surtir efeito, é como se ele nunca tivesse existido. E o negócio jurídico realizado pelo relativamente incapaz, ele pode ser anulado. Inclusive, está lá no artigo 171 do Código Civil. Quer ver? O artigo 171 vai dizer assim, ó. Além dos casos expressamente declarados em lei, é anulável o negócio jurídico. Então, anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Capacidade relativa do agente. Não falou da incapacidade absoluta, tá vendo, turma? Então, o relativamente incapaz, o negócio jurídico que ele realizar, poderá ser anulável o negócio jurídico que ele realizar, tá bom? Isso quer dizer o quê? Anulável é que pode ser convalidado, pode ser confirmado o negócio jurídico. Mas, se a parte que fez o negócio não quiser, pode-se anular o negócio, tá? Então, esse é o primeiro requisito de validade do negócio jurídico agente capaz. O segundo requisito de validade, no código vai falar do objeto, mas eu falei para você sobre a vontade. E a vontade tem que ser livre e de boa fé. Então, o requisito da vontade tem que ser livre de boa fé. Aí a vontade, lá na dimensão, lá no plano de existência do negócio jurídico, eu também falei sobre 2 requisitos de vontade que é importante a gente relembrar aqui, que é o silêncio e qual foi o outro? Nossa. Só lembro do silêncio mesmo. Só do silêncio? Me veio à mente. O outro é a reserva mental. O silêncio está no artigo 111 e a reserva mental está no artigo 110. Então, só rememorando aqui. O silêncio, o que o Código Civil fala do silêncio? Que o silêncio, a regra geral é que o silêncio importa anuência, ou seja, o silêncio vai ser lido, vai ser interpretado como a pessoa está concordando com o negócio jurídico. Então, se a pessoa não falou nada, ela concordou com o negócio jurídico. Mas aí, o próprio código faz 2 ressalvas. Tem que ser combinado com 2 coisas aqui. Primeiro, a circunstância ou os usos têm que autorizar esse tipo de negócio ser realizado com silêncio, tá? Então, não é costume que a pessoa fique calada para aceitar aquilo. Geralmente não fica calado, então você não pode aceitar isso como silêncio. Ou a lei também, né? Não, ou não, é e. Então, por isso que são condições aditivas, uma e a outra. Primeiro, os usos e costumes tem que autorizar, e segundo, não for necessária a declaração expressa, a lei não exigir que seja declaração expressa. Então, por exemplo, o casamento, que é um negócio jurídico, jamais pode ser interpretado o silêncio como anuência. Jamais. Por quê? Porque a lei declara que tem que ser expressa a anuência no casamento.
Então, quando você for casar, você não pode ficar calado. Quando o juiz de paz perguntar. Você tem que, pelo menos, fazer assim. Ou assim. E a outra questão da vontade é na reserva mental, que aí o 110 vai dizer assim: a manifestação da vontade subsiste, ainda que o seu autor haja feito reserva mental, de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, que se eu concordei com o negócio jurídico, eu fiz uma negócio jurídico, eu não concordo. Não sabe que eu fiz a reserva mental. O que vai valer? Vai valer o que eu declarei expressamente. Tá? Vai valer isso. É isso que o código está falando. A não ser que a outra parte saiba. A não ser que a outra parte saiba. Bom, isso tudo tem que ser comprovado, né, gente? Porque como é que a outra parte vai saber que eu fiz uma reserva mental? Até onde a gente sabe, não se lê mentes ainda, né? Mas é provável, olha só como que é provável a reserva mental. Se eu estou falando de um bem, de uma coisa que tem um valor afetivo, né? E a outra parte sabe que tem um valor afetivo. Então, é provável que a outra parte saiba que existiu uma reserva mental. Então, essas duas questões sobre a vontade tá ligado aos requisitos de existência do negócio jurídico, e não exatamente aos requisitos de validade. No requisito de validade, a gente vai ver a boa-fé e a vontade, tá? A liberdade em contratar e a boa-fé. E é exatamente isso que a gente vai estudar hoje, sobre esses requisitos da boa-fé e da vontade. Mas só para a gente terminar os requisitos da validade, o outro requisito é do agente, do objeto lícito, possível, determinado e determinável. Então, ficou claro aqui que o objeto lícito é tudo aquilo que a lei diz que não é ilícito, né? Porque, na verdade, a lei não vai falar o que é lícito. A lei vai pontuar o que é ilícito. Então, o que a lei pontuou que é ilícito, se eu estou utilizando outro objeto que não está na lei sendo ilícito, eu posso fazer. Outra coisa sobre o objeto lícito, gente, é que não pode atentar nem contra a lei e nem contra os bons costumes, tá? Também é considerado objeto ilícito. Então, até comentei com vocês sobre a questão de comércio do próprio corpo, né? Tanto de homens quanto de mulheres. Não está exatamente na lei, dizendo que você não pode comercializar o corpo, mas atenta contra os bons costumes. Então, não dá para você fazer um contrato de venda do corpo, tá? O objeto possível é aquele que eu dei um exemplo bem esdrúxulo, que é vender lote na Lua, vender estrela do céu, mas é por aí mesmo, porque tem gente que vende, né? Lote em Marte, lote na Lua. Então, é um objeto impossível. Por enquanto, ele é impossível, tá? Determinado e determinável. Determinado é quando você pode colocar todas as características desse objeto, tá? Quando existe condição de você determinar as características. Uma mesa de 80 centímetros de largura por 1 metro de comprimento, altura de 90, cor branca, tudo isso é determinado. E determinável é quando você não consegue estipular todas as características, mas você deve de estipular ao menos o gênero e a quantidade. Então, a gente fala muito disso por causa da agricultura, às vezes da agropecuária também. Então, você vai vender arroz. Não tem jeito de você falar, o arroz, né, de 5 milímetros por 2 milímetros de largura, tem a cor branca, leitosa. Não dá, mas aí você fala que é arroz agulhinha, o gênero, e quantidade, 5 sacas, 500 sacas. Então, é possível determinar nesse esforço, tá? E o outro requisito de validade é a forma.
E a forma, na regra geral, gente, a forma é livre. Tá? O Código Civil valorizou que o negócio jurídico tem forma livre. A não ser quando o próprio código diga que existe uma forma específica de você fazer o negócio jurídico. E tem alguns negócios jurídicos que o código vai determinar a forma. O casamento é uma delas, que ele determinou a forma. A forma tem que ser, né, expressa, no lugar correto, da forma correta. Outro negócio jurídico também que o Código Civil determinou é a compra e venda de bens imóveis. O código fala que a forma que vai se concretizar, o que vai realizar o negócio jurídico é através do traslado de escritura pública no registro do cartório de registro de imóveis. Então, aquele contrato de promessa de compra e venda que você faz, aquilo é uma promessa de compra e venda. Se você não registrar aquilo perante o código, e aí se houver alguma disputa judicial, alguma demanda, o que vai acontecer? O juiz vai verificar que não foram atendidos os requisitos de forma expressa na lei. Tá? Requisito de validade. Então, o negócio jurídico pode ser considerado inválido. E depois a gente viu a outra dimensão do negócio jurídico, que é os requisitos de eficácia. Então, os requisitos de eficácia é a condição, o termo e o encargo. E aí a gente viu que a condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Suspensiva é aquela que o negócio jurídico não se resolve ou não se encerra, não se realiza enquanto a condição não se realizar também. Então, quando eu digo assim, vou fazer um negócio jurídico com a turma, com vocês. Quem tirar 10 na minha prova, eu vou dar um vade-mecum. Isso é um negócio jurídico, né? Porque tem as partes, tem o objeto, tem a vontade livre de boa-fé, e a forma é livre. Mas aí tem uma condição. O negócio jurídico só vai se resolver quando a condição acontecer. Então, os requisitos de eficácia, gente, eles não são obrigatórios no negócio jurídico. Eles são incidentais, que a gente costuma dizer. São totalmente incidentais, ou seja, não são obrigatórios. Enquanto o de existência e validade é obrigatório, o de eficácia não é. Você pode fazer um negócio jurídico sem os requisitos de eficácia. Mas, se você subordinar o negócio jurídico a um desses requisitos, aí o negócio jurídico só vai acontecer se o requisito for atendido, tá? E a condição resolutiva é aquela que ela se resolve sempre que a condição é atendida, mas ela não para, ela vai se resolvendo sempre, ela tem uma permanência. Os grandes requisitos da condição é porque é um evento, é condicionado a um evento futuro e incerto. Então, sempre a condição vai ser um evento futuro e incerto. Então, da condição suspensiva foi, só vou dar o vade-mecum para quem tirar 10 na minha prova. É um evento futuro e incerto, porque pode ser que alguém tire, pode ser que ninguém tire, pode ser que vários tirem a nota máxima. E a resolutiva? A resolutiva é aquela assim, ó, quando eu falo, vou te dar uma ajuda mensal enquanto você estiver na faculdade. Então, todo mês que você está na faculdade, que você apresenta aqui o seu comprovante de regularidade, todo mês você vai ganhar essa ajuda de custo. Ela se resolve, mas ela começa de novo, enquanto você estiver na faculdade. Que é uma condição resolutiva. Ela resolve, mas ela inicia de novo. Então, isso é um evento futuro e incerta a condição. Depois a gente tem o termo. O termo já vai ser uma condição, é um evento futuro e certo. Por quê? Porque termo é tempo, termo é prazo, termo é data. Então, o termo pode ser ligado à condição suspensiva, pode ser ligado à condição resolutiva. Eles não são excludentes entre si, tá? Mas eles são inclusivos. Então, por exemplo, quando eu faço um negócio jurídico de uma locação de um bem,
e eu assino o contrato hoje, dia 8 de abril. Mas aí, nesse contrato, fala que eu só posso adentrar para o imóvel dia 20 de abril. É um termo, é um negócio jurídico que tem um termo inicial. O termo pode ser inicial e o termo pode ser final. Então, o que acontece? Eu tenho o direito, mas ainda não estou no exercício do meu direito. Eu já assinei o contrato, mas ainda não estou no exercício efetivo do direito que foi assinado, tá? E o termo final é a mesma coisa. Eu assino e para terminar, sei lá, dia 30 de junho, termo final. E por fim, a eficácia. A eficácia é uma... eu ia falar condição, mas não é correto usar o termo condição. Deixa eu ver se eu uso o termo correto aqui que eles falam. A eficácia é você colocar um encargo, é uma cláusula no contrato, uma cláusula acessória, é uma cláusula que impõe aos negociantes alguma coisa para o negócio jurídico, tá? Então, é você impor ao negócio a imposição da realização de alguma coisa para aquele negócio. Então, o exemplo clássico do encargo eu te vendo ou faço a doação desse terreno para que você construa uma escola nesse lugar. Então, esse é um encargo. Esse não é... Tá vendo que é diferente da condição? Porque o encargo pode estar junto com uma condição suspensiva, inclusive. O encargo pode estar junto com um termo. Então, vamos pegar esse exemplo para a gente colocar junto com uma condição suspensiva. Eu faço a venda do negócio jurídico, mas a gente só assina o contrato ou só faz o traslado quando você construir a escola. Tá vendo que tem uma condição e um encargo junto? Ou eu posso ainda colocar um termo. E eu faço a venda para que você construa a escola em 2 anos também, tá? Então, esse é o encargo, ok? Então, essas foram as dimensões do negócio jurídico que nós estudamos na aula passada. Eu quis rememorizar essas dimensões do negócio jurídico, porque hoje nós vamos começar o estudo dos defeitos do negócio jurídico. E por que é importante a gente rememorizar o que foi estudado das dimensões? Porque o defeito do negócio jurídico vai lá nos requisitos de validade dentro da vontade. Lembra que eu falei que o requisito de validade do negócio jurídico, a vontade, ela tem que ser livre e de boa fé? É exatamente aí que o negócio jurídico, os defeitos do negócio jurídico residem. Quando o negócio jurídico é feito sem boa fé ou sem a liberdade de contratar, tá? Então, os vícios do negócio jurídico, primeiro, eles vão se dividir em 2, tá? Os vícios da vontade e vícios sociais. Os vícios da vontade são aqueles que vão atacar a liberdade, vão atacar lembra da vontade lá, que ela tem que ser livre de boa fé? Quando a vontade não for livre, vai ser os vícios do negócio jurídico que atacam a vontade. E quando a vontade não for de boa fé, vai ser os vícios do negócio jurídico sociais que atacam a coletividade, a sociedade, tá? Então, vamos anotar assim, ó. Você vai anotar o título, vícios do negócio jurídico, ou defeitos do negócio jurídico. A doutrina tanto trata vício como trata defeitos do negócio jurídico, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. O Código Civil vai falar defeitos do negócio jurídico. Então, vamos falar como o Código Civil. Anota no título, defeitos do negócio jurídico. Aí você vai anotar assim.
Defeitos do negócio jurídico. Podem ser vício do consentimento e vício social. Podem ser vício do consentimento e vício social. Vício do consentimento. Diz respeito. Vamos falar de vício do consentimento. Vou dar um conceito de vício do consentimento. Diz respeito à falha ou defeito na declaração da vontade. Diz respeito à falha ou defeito na declaração da vontade. De tal modo que prejudica o negócio jurídico. De tal modo que prejudica o negócio jurídico. Ponto. São eles, 2 pontos. São eles, 2 pontos. Erro, vírgula, dolo, vírgula, coação, vírgula, estado de perigo, e lesão. São eles, 2 pontos, erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Ponto. Nesses, continua, tá? Nesses defeitos, o consentimento de algum dos agentes, nesses defeitos, o consentimento de algum dos agentes está prejudicado por isso há vício no negócio jurídico. Por isso há vício no negócio jurídico. Então, vocês anotaram vício do consentimento, correto? Agora, vamos anotar vício social. Vício social.
não existe uma vontade declarada de maneira defeituosa. Não existe uma vontade declarada de maneira defeituosa. Ponto. Os vícios sociais atacam a boa-fé do negócio. Os vícios sociais atacam a boa-fé do negócio. Pois planejam fraudar a própria essência negocial. Vírgula, atingindo terceiros. Atingindo terceiros. Bom, são eles fraude contra credores, e simulação. São eles fraude contra credores e simulação. Bom, então, pessoal, os dois tipos, ou as duas categorias, as duas espécies de defeito do negócio jurídico são os vícios do consentimento e vícios sociais, tá? Vícios do consentimento vai atacar a liberdade, a vontade que vai ser defeituosa quando você faz o negócio jurídico. De alguma forma, a vontade ela está sofrendo alguma mitigação, tá? No negócio jurídico. E o vício social, os vícios sociais estão atacando a boa-fé do negócio jurídico. Então, não é a vontade das partes que está sendo prejudicada. As partes, em geral, até fazem parte do vício social, mas vai atingir terceiro, tá? Então, não é um defeito na vontade, porque a vontade está tudo ok no vício social. No vício social, você vai olhar o negócio está perfeito. A vontade das partes, o agente está tudo ok. Mas aquele negócio prejudica terceiro. A gente vai esmiuçar isso mais. Mas, só para a gente poder entender a diferença dos tipos de defeito do negócio jurídico. Então, vícios do consentimento e vícios sociais. Do consentimento, como a própria palavra já diz, vai atacar a vontade das partes no negócio jurídico. E o vício social vai atacar a boa-fé dentro da vontade, que faz parte do requisito do negócio jurídico, da validade do negócio jurídico, ok? Então, agora vamos começar a estudar os vícios propriamente dito, os vícios do consentimento. Vamos começar pelo erro. Então, você coloca aí erro. Pessoal, onde
que está inscrito isso no código? Primeiro, está lá no artigo 171, que vai dizer, onde a gente leu sobre a invalidade do negócio jurídico, aliás, do negócio jurídico ser anulável, da incapacidade da parte, está lá no 171 também sobre os efeitos do negócio jurídico. Vai dizer assim, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 2. Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credor. Então, aqui está todos os vícios do negócio jurídico, tá? Que são anuláveis. Só que aqui no inciso 2, ele juntou tanto o vício do consentimento quanto o vício social. Essa separação de vício do consentimento e vício social é uma separação doutrinária, é uma separação pedagógica para a gente poder estudar e entender os vícios, tá bom? Mas então está lá no artigo 171, inciso 2, que fala de todos os vícios do negócio jurídico. Mas o erro especificamente está lá no artigo 139. Vamos lá para o artigo 139. Quem está com o código aí, me acompanhe, por favor. Então, você vai colocar erro. Primeira coisa que você vai colocar no erro é previsão legal, ou seja, qual que é o endereço disso dentro do código? É o artigo 138 a 144. Então, o erro vai estar descrito sobre o erro no Código Civil, do artigo 138 até o artigo 144, tá? E o que é o erro, gente? Eu vou explicar para vocês o erro e o dolo, tá? Deixa eu falar para vocês aqui, o erro e o dolo vai andar junto. Então, eu vou dar um exemplo e vocês vão poder entender. Olha só, quando eu vou numa loja de antiguidades, tá? Eu vou numa loja de antiguidades e eu sei que ali vende coisas originais, mas eu sei que eles têm réplicas também. A loja tem, ou por um acaso eu sei ou não sei, mas eu vou nessa loja. E aí eu quero comprar um objeto, uma antiguidade, porque, sei lá, eu quero colocar no meu escritório, parecer que eu sou uma pessoa muito entendida, né, de artes antigas. E aí eu vejo uma pequena escultura, uma esfinge, e ela é toda lá trabalhada, parecendo aquelas coisas do Antigo Egito. Bom, e eu gostei muito daquilo, achei que ela tem a base de bronze, ela é feita de mármore, e eu gostei daquilo. Então, comprei, fui lá no caixa, peguei a coisa, fui no caixa, comprei, levei para cá. Coloquei lá no meu escritório. Um belo dia, ou na sequência, eu recebo um cliente que entende muito, é curador das artes, né? E olha a minha escultura lá, que eu coloquei bem à vista, para parecer que eu sou uma pessoa, né, bem entendida. E a pessoa, esse cliente, olha e fala, nossa, mas é linda a sua réplica da esfinge fulana de tal. Réplica? Não, não é réplica, eu comprei o original. Não é o original. Essa base não é de bronze, essa base é de cobre, né, a gente percebe que essa escultura, apesar de ser muito bem feita, mas é um polietileno, ela jamais é um mármore e tal. Aí eu volto na loja e quero anular o negócio, quero desfazer o negócio. Baseado em que eu vou desfazer? Baseado no erro. Porque o erro, gente, é uma noção inexata do que a pessoa que fez o negócio tinha. Ninguém levou ela a isso. Ninguém levou a pessoa ao erro. No meu exemplo, o vendedor veio e ficou fazendo propaganda do negócio para mim? Não. Diferente do dolo. O dolo, a outra parte, ela fica fazendo propaganda, ela fica te estimulando de alguma forma a fazer o negócio enganoso. Agora, o erro, o próprio agente que se engana.
No erro, o agente que não tem uma noção correta do que ele está negociando. Então, o erro é um engano da própria pessoa e não a outra parte que leva ela ao erro, tá? E o erro, gente, tem algumas características. O erro, para ele ser anulável, ele tem que ser o erro substancial. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que ser sobre a coisa importante do negócio jurídico. Então, sei lá, se eu estou comprando um carro e eu quero um carro branco, mas ele é branco perolizado. E eu tive uma noção inexata. Então, eu vou desfazer porque não é branco perolizado? Não, isso não é erro substancial. Agora, se eu estou comprando um carro branco e me entregam um carro prata, aí é um erro substancial. Aí sim, é uma noção inexata, tá? Então, vamos anotar o conceito de erro. Vamos anotar o conceito de erro. É uma noção inexata sobre alguma coisa, é uma noção inexata sobre alguma coisa, objeto ou pessoa. É uma noção inexata sobre alguma coisa, objeto ou pessoa que influencia a formação da vontade. Influencia a formação da vontade. Bom, então o erro, gente, não precisa necessariamente ser só sobre a coisa, pode ser sobre pessoa também, e é o Código Civil que vai falar isso, tá? Aí você vai colocar assim, requisitos do erro. Requisitos do erro. O primeiro, erro substancial. O erro tem que... O primeiro é erro substancial. Só um minutinho, pessoal, estão me chamando aqui. Vou parar aqui um pouquinho. Então, turma, o erro substancial, anota assim, é o que recai sobre circunstâncias e aspectos relevantes do negócio jurídico. É o que recai sobre circunstâncias e aspectos relevantes do negócio jurídico. Anota, artigo 139. Artigo 139. O que diz o artigo 139, turma? Vamos lá nele. O
o erro é substancial quando? Aí ele vem falando 3 formas ou 3 requisitos essenciais do erro substancial. Então, o erro vai ser substancial quando? Interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a eles essenciais. Então, a natureza do negócio, gente. Eu estava fazendo um contrato de aluguel, mas lá em cima está escrito contrato de compra e venda. Gente, isso é um erro. Isso é um erro. Não existe dolo, não existe vontade disso, tá? É um erro. Ou ao objeto principal da declaração, que é o exemplo que eu dei para vocês. Eu achei que eu estava comprando uma coisa original e não é uma réplica, tá? O 2, aqui, concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração da vontade, desde que tenha influído nessa de modo relevante. Gente, isso pode acontecer com irmãos gêmeos. Eu estou fazendo contrato com um irmão, achando que eu estou fazendo com o outro. Então, essa é a grande diferença do negócio jurídico, né? Só um minutinho, pessoal. Hoje está movimentado. Vamos lá, turma. Então, o segundo ponto, pode haver erro quanto à identidade da pessoa? Pode haver erro quanto à identidade da pessoa, tá? Pode ser considerado erro, pode ser anulável. Tudo isso que o código está falando são formas, são mecanismos de se anular o negócio jurídico, tá bom? E o terceiro, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei por um motivo único ou principal do negócio jurídico. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, comprei uma coisa lá da China, tá? E não me atentei que poderia ter aplicação de imposto. Foi um erro, Desde que eu não recuso a aplicação da lei, não pode se aplicar, pode incidir o imposto aí, mas eu quero anular o negócio. Pode ser. Você não pode recusar a aplicação da própria lei, ok? Então, isso é o erro substancial, é o que está lá no artigo 139, tá? São as 3 possibilidades que estão no artigo 139. Deixa eu ver o que é mais importante aqui, eu vou falar para vocês. Esse inciso 3 do artigo 139, ele é chamado de erro de direito, tá, gente? Por quê? Exatamente porque fala de aplicação da lei. Outro ponto que eu quero que vocês coloquem aí, aliás, a gente estava falando dos requisitos. O primeiro é o erro ser substancial, certo? E aí, dentro dos requisitos do erro, substancial é o primeiro. O segundo, o erro deve ser excusável. Erro excusável. Erro excusável. O que é excusável, gente? É alguma coisa justificável, desculpável, tá? Perdoável. Como assim? Olha só, quando eu fui na loja, eu sou advogada, eu não sou curadora, eu não sou entendida de antiguidade, de artes e do que é porque o curador vai entender o que é original, o que é réplica, mas eu não, tanto é que eu me deixei levar pelo engano, né? Então, isso é excusável. Agora, se eu fosse curadora, se eu sou uma pessoa entendida das artes, esse erro não é desculpável. Aí eu não posso anular um negócio jurídico. Por quê? Porque faz parte do que eu trabalho, do que eu faço, então ele não é desculpável. Então, o erro, para ser anulável, o erro como defeito do negócio jurídico para ser anulável, ele tem que ser excusável. Então, anota assim, do erro excusável.
Excusável com S, tá, gente? É o erro justificável, vírgula, perdoável, dentro do que se espera do homem médio. É o erro justificável, perdoável, dentro do que se espera do homem médio, que atue com grau normal de diligência. Que atue com grau normal de diligência. Artigo 138. O que o 138 fala, pessoal? Quem está com o código aí, vamos acompanhar o código? Se eu estiver editando rápido, pessoal, dá um sinal aí, tá bom? Que eu tô sem noção. Quando a gente está em sala, eu vejo vocês anotando, eu tenho uma noção do tempo que demora para anotar. Fala, Jailson. Sim, professor. O 138? Isso. Quer ler o 138? Lê aí para nós. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. É exatamente isso aí que é o erro excusável, tá? Que poderia ser percebido por uma pessoa de diligência normal, tá? Por uma pessoa que tem uma razoável percepção. Então, aqui eu tô falando daquela pessoa que não é só pode ser anulável aquela pessoa que tinha uma diligência normal. Quem é especialista da área, não dá para alegar erro, tá? Então, é o que eu estou falando. O curador, aquela pessoa que é curador das artes plásticas, não poderia alegar erro como eu, que sou leiga na área, posso alegar, no caso de ter comprado lá uma estatueta, uma antiguidade, achando que era antiguidade e era apenas uma réplica de antiguidade. Ok? Então, esse é o erro excusável. Quando esse erro excusável, gente, ele tem o princípio da confiança nele. Um dos princípios arraigados no erro é o princípio da confiança, tá? Ele é excusável, mas tem uma certa... tem que ter uma base de confiança nele, né? Porque para você alegar isso, tem que ter boa fé, tá vendo? Ele tem um problema na vontade, mas ele não pode ter um problema na boa fé. Outra coisa que é importante a gente saber do erro é que o erro ele tem que ser real, ele não pode ser um erro putativo, um erro imaginário, ele tem que ser um erro real, tá? Então, outro requisito aí sobre o erro, sobre os aspectos do erro, você coloca o terceiro aí, que o erro tem que ser real. Dentro dos requisitos, o primeiro foi o substancial, o segundo é o erro excusável, o terceiro é erro real. O que é o erro real? Anota aí. É o erro que causa prejuízo concreto. É o erro que causa prejuízo concreto para quem nele incide. Para quem nele incide.
prejuízo concreto, gente, pode ser valorado patrimonial ou pode ser também moral, né? No caso do exemplo que eu dei, no meu não exatamente patrimonial, mas causou constrangimento, porque eu achei que eu estou demonstrando uma coisa e estou demonstrando outra, então causa um certo constrangimento. O fato é que deve demonstrar que causa prejuízo para quem estava no erro, tá bom? Outro ponto sobre o erro, que o próprio código vai falar para nós, é sobre o erro acidental. Então, não é requisito agora do erro, tá? Isso aqui é um outro ponto sobre o erro, e é o erro acidental. Pode acontecer o erro acidental? Pode, o erro acidental pode acontecer. Só que o erro acidental não anula o negócio jurídico. Então, anota assim, erro acidental. É o erro que se opõe, ao substancial. É o erro que se opõe ao substancial. Porque se refere a circunstâncias de menos importância. Porque se refere a circunstâncias de menos importância. E que não acarretam efetivo prejuízo. Vírgula. Por isso, não anula o negócio jurídico. Por isso, não anula o negócio jurídico. Então, esse é o erro acidental. Gente, o erro acidental é aquele que eu falei para você. Eu ia comprar um carro branco, né? Eu queria um carro branco, aí eu compro um carro branco, mas aí ele é branco perolizado. Ah, eu quero anular o negócio porque eu caí em erro. Não, isso não vai incidir nas circunstâncias importantes do negócio, tá? Ele é um erro que não anula, não gera anulabilidade do negócio jurídico, tá bom? Mas, oi, pessoal. Fala, professor. Olá. Estão me ouvindo? Oi? Sim, sim. Oi? Estou. Estou? Voltou. Oi, pessoal. Sinaliza para mim que tá tudo bem. A gente está te escutando, professora. Tá bom. É porque aqui parece que tá caindo a conexão. Mas que bom. Obrigada, Luane, pelo retorno. O Bruno, não sei quem foi que falou. Pessoal, tem mais duas coisas importantes sobre o erro que eu quero que vocês anotem. Anota assim outro ponto sobre o erro. Transmissão errônea de vontade. Transmissão errônea de vontade. Artigo 141. Transmissão errônea de vontade. Artigo 141. Vocês estão me ouvindo? Então, Eu estou mas o ouvindo. vídeo aí tá travando. É porque o vídeo está parado. Voltou agora? Não. Olá? Não. Voltou? Parece que o meu aqui voltou. Minha conexão hoje está ruim, pessoal. Vocês estão me ouvindo?
Eu vou continuar falando, tá bom? Beleza. Tá. A transmissão errônea da vontade é o quê, gente? É quando você pede uma pessoa para fazer o negócio jurídico para você. É quando alguém vai no seu lugar, é quando alguém te representa para fazer aquele negócio jurídico, mas aí essa pessoa cai no erro. Essa pessoa faz o negócio jurídico e aí? Hoje está muito zoado. Bom, e aí? O que o código fala? Se não foi você que fez a pessoa que fez o negócio. Como que acontece isso? Como que fica isso? É válido, não é? Pode pedir anulabilidade? Não pode. O artigo 141, acompanha comigo aí o 141, fala assim, a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Olha só, turma, o que o código está dizendo? O código está dizendo que se não foi você que foi lá que fez o negócio, mas você pediu alguém para ir, esse alguém que foi cometeu um erro, né, fez a declaração da vontade imbuída de erro, o negócio é anulado sim. É possível que o negócio seja anulado sim. Então, a transmissão errônea da vontade por meios interpostos é exatamente alguém que vai no seu lugar. E esse é alguém que comete o erro. É como se você estivesse cometendo o erro. O código está dizendo isso, ok? Então, é possível a anulabilidade do negócio jurídico por transmissão errônea da vontade. É isso que o 141 está nos dizendo, nos orientando, tá? Outro ponto aí sobre o erro. É convalescimento do erro. Convalescimento do erro. Artigo 144. O que diz o artigo 144? Vamos lá. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Gente, convalescimento do erro, que o artigo 144 está dizendo, é você convalidar, confirmar o negócio jurídico de acordo com o que a parte gostaria que fosse. Então, vamos falar do carro? Não, do carro não é bom, mas vamos falar do meu exemplo. Aí eu volto na loja de antiguidade e falo assim, olha, eu não queria uma réplica, eu queria o original. Aí vem a outra parte e fala, eu tenho o original, você quer comprar, você quer pagar a diferença do original? A gente pode manter o negócio, a gente só faz uns ajustes para manter o negócio. Sim, ok. Então, é possível o convalescimento do erro. É isso que está falando o 144. Que o erro não vai prejudicar a validade do negócio jurídico quando a pessoa, quando a outra parte, a quem a manifestação da vontade se dirige, ou seja, a outra parte, se oferecer para executar na conformidade original do que o manifestante queria. Então é isso, eu vou lá na loja e explico. A outra parte fala, não, ok, podemos fazer isso sim. A gente só faz uns ajustes aqui, porque a original vale mais do que a réplica, mas o negócio jurídico fica válido. Isso chama convalescimento do erro. Ok, turma? Então, o erro pode ser convalescido, ele não precisa ficar anulado por conta disso. Certo? Olha só, vou dar um intervalo agora de 10 minutos, porque eu quero reiniciar minha internet para ver se ela para de ficar zoada. 10 minutos. São 9h22, 9h32 a gente retorna. Tá bom? Ok.